Oi, eu sou Marina, do Mães Atuais. E eu sou Juliana Junte, do canal Melhor Trato, e a gente vai falar sobre o tema alimentação na gestação e na amamentação. Essa é uma fase que a gente se preocupa muito com o que a gente está ingerindo. Basta você saber que tem uma sementinha na barriga que já vem um senso de responsabilidade de eu estou gerando, eu preciso fornecer bons nutrientes, eu preciso fazer boas escolhas. Então essa é a hora realmente que a gente repensa um pouco de como a gente vem se alimentando até essa fase da vida, e eu acredito que é um marco, porque na gestação você precisa se alimentar bem para fornecer os nutrientes e tudo mais. Na amamentação continua, porque o bebê está literalmente sugando aquilo que você ingere, então você precisa se preocupar também. E pouco tempo depois tem a introdução alimentar, que se você não for o exemplo, se você não comer direitinho, como é que você vai querer que o seu filho coma bem? Como é que você vai introduzir legumes, verduras, se você não come nada disso? Eles observam muito o que a gente faz, muito mais do que a gente fala. Então é muito importante nós mantermos uma boa alimentação e é a hora. Se você não se alimentou bem até então, na gravidez é a hora de mudar e virar essa chavinha para uma forma mais natural, uma forma mais completa e colorida de se alimentar. Pensando nisso, a Gil trouxe uma receita bem legal hoje, simples, muito simples de fazer, não tem desculpa de falar assim, ai, não tenho tempo, eu não sou bom na cozinha, é muito simples e muito completo. Gil, conta pra gente por que você escolheu esse prato e como você fez. Então, gente, como a Marina falou, ter uma alimentação saudável no dia a dia não é uma tarefa fácil. Quem trabalha, tem filho ou cuida da casa, são coisas que vão tomando o nosso tempo. Quando a gente vai ver, a gente tá no sanduíche ou tá numa opção que não é tão saudável assim. Pensando nisso, para você ser uma fonte rica de nutrientes, eu bolei aqui uma receita fácil, o nível 1 de dificuldade, de uma omelete com tomatinho, cereja, com brócolis, que é rico em ferro, vitamina, é fibra, tem chia, que é uma sementinha muito importante para ajudar no funcionamento do intestino, enfim, o ovo, creme de ricota, vários itens que vão deixar a sua alimentação muito mais saudável e muito saborosa. Então presta atenção como que eu fiz essa omelete. Eu usei 3 ovos e 1 colher de sopa de creme de ricota bem cheia. Eu temperei com sal e pimenta do reino a gosto. Depois eu mexi bastante até a mistura ficar bem homogênea. Deixei reservado, piquei 1/4 de cebola, separei os tomates e o brócolis. Em uma frigideira adicionei azeite e refoguei a cebola até ela murchar. Eu já baixei o fogo e coloquei a mistura de ovos dentro da frigideira. Acomodei os brócolis e na sequência os tomatinhos. Despejei um pouco de semente de chia por cima de maneira uniforme e tampei a frigideira. Gente, fogo médio-baixo até cozinhar, vai aproximadamente uns 5 minutinhos. Olha que beleza, Má! Viu como ficou lindo? E se você quiser, pode servir dessa maneira. Se você preferir, dá para dobrar ela no meio e servir com uma saladinha da sua preferência. Eu escolhi usar o brotinho de alfafa. Viu só, Má? Como é fácil ter uma alimentação saborosa? Bem simples. Não é? Não é desculpa, né? Não é desculpa, gente. Falar que não sabe cozinhar depois de eu ter te ensinado passo a passo dessa omelete aqui. Sabe o que eu queria saber? Como é a sua alimentação, né? Trabalha, mãe de 2, como é que você faz aqui para se virar e ter uma qualidade? Bom, é assim, eu evito os multiprocessados, né? Porque a gente sabe que não é muito bom para a saúde, mas de vez em quando a gente deixa escapar, porque também não somos tão radicais. E você, como é que é o seu dia a dia, a sua alimentação? A gente come bem em casa também, mas a gente dá umas escorregadinhas. Doce? Doce e besteirinha mesmo. O Diogo é bem da... O Diogo come o dia inteiro. Se ele tá em casa, ele come. E aí você fica vendo a outra pessoa comer, dá aquela vontade e tudo mais. E ele come muito maravilhosamente bem comida, mas ele também é o rei das tranqueiras. E as tranqueiras é que atrapalham a nossa vida, né, Má? Super. É isso aí, Gil. Eu acho que, em resumo, a gente tem que se preocupar em ter o prato mais colorido possível e mais natural. Fugir dos multiprocessados, como a Gil falou, dos processados, se a gente puder, e deixar umas escorregadinhas para de vez em quando. Então, você que está conectado nesse universo materno e se preocupando com a alimentação,
Fiquem ligados porque a gente vai gravar mais vídeos juntas e vai ser bem legal, são temas bem inseridos, assim, bem latentes nesse universo materno. Agora chega de falar porque eu quero provar essa omelete, né? Então aqui você vai provar a minha omelete. E curiosa. você aí de casa, fica ligado que o próximo tema sobre o nosso vídeo será introdução alimentar. E não deixe de se inscrever nos canais O Melhor Prato e Mães Atuais. E eu comi muito devagar. Não tem problema. Quer fazer de novo? Cadu? Não tem problema. Tá ruim? Tá fria? Não, tá uma delícia. Tá sem sal? Não. Eu não provei. Não, tá boa. Não deu pra provar, eu não podia. Oi, eu sou Marina, do Mães Atuais. E eu sou Juliana Junte, do canal Melhor Prato, e hoje a gente vai falar sobre Introdução alimentar e como explorar os alimentos. Existe uma indicação básica da gente começar a introdução alimentar com o mesmo alimento. Isso por vários motivos. Primeiro, para a criança conhecer e ter contato, explorar aquele sabor. Em segundo, para a gente avaliar como a criança está ficando com esse mesmo alimento. Então a gente avalia o número 2, a gente avalia uma possível alergia. Por isso que não é bacana você misturar muita coisa. Se der algum problema, você não vai saber o que foi, você não vai ter por onde analisar. Mas não é assim. A gente pode explorar, a gente pode variar e trazer coisas diferentes para aquele mesmo alimento. E a Gil vem hoje bem nesse sentido, de mostrar pra gente como variar e como explorar coisas, temperos naturais, porque a gente pensa, o bebê ele não pode sal, ele não pode açúcar, como é que a gente vai fazer? Tem tanta coisa pra gente explorar que a gente nem pensa. Ela veio trazer essa lembrança pra gente e esse insight de que a gente pode demonstrar o mesmo alimento de várias formas para o nosso bebê. Introdução alimentar realmente, às vezes, é um desafio. Mas como a Marina falou, a gente nunca pode introduzir os alimentos de uma vez porque a gente precisa identificar o efeito que ele vai causar no nosso bebê. Pensando nisso, para enfrentar esse desafio que é fazer a introdução alimentar com sucesso, eu fiz uma pera cozidinha na água, deliciosa para você fazer aí pro seu bebê. É muito importante a gente apresentar o mesmo alimento diversas vezes para a gente ter certeza de que ele gosta ou não daquele alimento. Então fica ligado que eu vou te mostrar como que eu fiz essa receita. Em uma panela pequena, eu adicionei água quase que até a boca e deixei ela fervendo. Escolhi a pera mais docinha da minha fruteira, lavei, descasquei e enquanto isso eu coloquei 3 cravos e uma canela em pau para aromatizar a água e deixar a pera ainda mais saborosa. Quando a água começou a ferver mais intensamente, eu adicionei a pera descascada, tampei e deixei cozinhando por uns 20 minutos. Quando ela já estava bem macia, eu retirei ela com uma escumadeira, coloquei na minha tábua, cortei em pedaços e com a ajuda de um garfo, eu amassei ela, mantendo alguns pedacinhos da pera. Assim, a papinha fica com uma textura mais interessante. Depois que ela ficou morna, eu coloquei ela em um prato e decorei ela com canela em pau para ficar muito mais charmosa. Olha só, Má, como que ficou bonita essa pera, ela só foi cozida na água. Ficou muito gracinha, até o jeito que você colocou, com a canelinha em cima. Isso conta, né, pra criança, a apresentação. Eu acho que faz toda a diferença, a maneira que você mostra a comida, que você prepara. Por exemplo, eu tenho 2 filhas e a minha filha mais velha adora banana. Só que quando eu comecei a fazer a introdução alimentar, eu dava banana amassadinha. E ela rejeitava a banana, fazia ânsia, aquilo era super desconfortável pra ela. Eu falei, gente, ela precisa gostar de banana, porque banana é tudo de bom. É básico. Esquentei a banana com canela polvilhadinha em cima. Gente, ela só come banana assim, chama banana de canela. Bonitinha. Em casa foi justamente ao contrário. Sério? Eu tô acostumada a dar a banana fria, né, assim, na temperatura ambiente. E aí esses dias tinha uma banana na geladeira. E eu pensei, não vou dar tão gelada assim. Tirei o gelado no micro-ondas. E acabou ficando um pouquinho morna. Quando eu fui dar pra ela, ela odiou. Rejeitou. Eu punha, ela devolvia. Eu punha, ela devolvia. Eu acho que uma coisa legal dessa exploração que a Gil tá falando
é justamente da gente testar formatos com o bebê também. Um vai preferir de um jeito, outro do outro, e a gente não pode desistir. Às vezes a ambiente não vai bem, a morninha vai, colocando um temperinho natural, né, assim. A textura mesmo do alimento, por exemplo, diferente. A Lulu, que é a minha filha de 3 anos, ela não come purê de batata. Ela não gosta. E eu já tentei oferecer 1000 vezes o purê, e vai purê com frango, purê com peixe, purê com carne, e nada dá certo. Mas a batata cozida, cortadinha, ela come. Então, pronto. A textura, a apresentação, é tudo isso que a gente tá falando. Cada um tem uma preferência, né? Exatamente. Ah, eu queria acrescentar uma outra coisa na introdução alimentar que é importante as mães de primeira viagem saberem. Se a criança não gostou de um alimento, eles falam para você fornecer, para você, né, possibilitar esse conhecer mais de 10 vezes. Claro que 10 vezes não vão ser 10 formatos diferentes, é legal você realmente insistir, porque às vezes a gente acha que a criança não gostou, mas ela não estava num bom dia, ela estava comendo com sono, ela estava com cólica, não sei, não dá para explicar. A gente precisa dar a oportunidade dela provar de várias formas e várias vezes, repetidamente também, até que a gente tenha a certeza de que um alimento é preferido ou não. Tem um outro ponto também que às vezes as pessoas ficam um pouco receosas com a alimentação e usar certos tipos de tempero. A canela é um deles. Tem gente que tem receio de usar a canela na gestação ou com o bebê. Obviamente, converse com o seu pediatra, com o seu ginecologista obstetra. Mas assim, usando com moderação, dá pra gente usar qualquer tempero, né, Má? Equilíbrio, com Exatamente. certeza. E agora, aproveitando, faz quanto tempo que você não come uma papinha? Ah, eu não sei, eu sei que eu tô doida pra provar. Vamos provar essa aqui de Eu pera? adoro canela, eu sou a louca da canela. Eu também, aqui tem cravo, tem canela, tem tudo. E você, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal do Melhor Prato, no Mães Atuais. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando. E não perca o próximo tema, que é a alimentação BLW. Fica muito suave, Gostou? Eu adorei. Muito gostoso. Bom, né? Geladinho. Oi, eu sou Marina, do Mães Atuais. E eu sou Juliana Junte, do canal Melhor Prato. E hoje a gente vai falar sobre o tema BLW. Você sabe o que é isso? A sigla é em inglês, mas traduzindo, fazendo uma tradução livre, seria alimentação guiada pelo bebê. Então nada mais é do que você dar autonomia para o seu filho desde a introdução alimentar. O que isso significa? Significa que ele vai comer da forma que ele consegue, então no primeiro momento é com as mãos. Ele vai decidir como ele quer comer, né? Assim, o que ele vai comer, então você vai colocar ali uma oferta para ele, ele vai decidir o que ele quer. E também a quantidade que ele quer comer. Então é tudo no tempo do bebê. E quais as vantagens que esse método traz? São várias e eu vou trazer algumas delas aqui para vocês. A primeira delas é a experiência sensorial que a criança tem como um todo. Então, quando ela está comendo sozinha, ela tem o tato, ela tem o olfato, ela tem o paladar e ela tem a visão. Muito diferente de quando ela recebe a comida de um adulto. Vai acontecer brincadeira? Vai, não tem jeito. O BLW faz um pouquinho de sujeira e alguns podem encarar isso como o ônus do método. Mas a verdade é que a criança precisa disso e ela está se desenvolvendo à medida que ela está se alimentando também. Então, Gil, mostra pra gente o BLW na prática. Vou mostrar na prática porque é muito legal esse método. Eu confesso que eu, como mãe, fiquei um pouco insegura, mas com essa explicação toda agora na introdução alimentar da minha Marina, eu vou fazer o BLW, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então vamos começar pela banana. Por favor, Má, como que a gente prepara essa banana para o seu bebê comer em segurança, o que é mais importante? Como é que a gente faz aqui, Má? Ó, a banana tem duas formas, né? Acho que o ideal começar é descascar até metade. E aí aqui você pode cortar só para tirar essas partes que podem atrapalhar. Assim? Esse tipo de corte é legal porque a banana é um pouquinho escorregadia. Então aqui a criança tem onde segurar. Às vezes a minha filha faz assim, ó, eu dou isso aqui inteiro para ela e dela pega e põe essa parte na boca. Eu quero dar uma dica. Em relação à banana, que eu aprendi assim bem na prática, então se eu puder precaver para não passarem a mesma coisa, ela é escorregadia. Então pode acontecer da criança apertar e ela voar. Eu acho legal, quando for fazer o BLW, forrar o chão, para que você possa devolver o alimento para a criança limpo, né? Assim, deixar limpinho. Desperdício, né, gente? Exato. Olha só, eu vou colocando aqui no meio os alimentos para depois a gente mostrar todos eles como eles ficam.
Aproveitando os alimentos escorregadios, a gente vai falar da manga agora, né, Má? E aí vai cortar ela dessa maneira. Fazer os palitinhos de manga. E aí o palitinho fica bem mais fácil da criança poder segurar. Agora, dúvida geral, como introduzir a uva? Como que a gente faz com a uva, Má? A uva tem alguns cortes. A única questão que a gente tem que pensar para alimentação em geral é que a gente não quer nada cilíndrico para não engasgar. Então você pode fazer longitudinal em 4. Então corta a uva em 4 e depois no meio. Ela fica assim, bem pequenininha, né? E agora falando de mais um alimento mole, muito suculento, delicioso, que todo mundo gosta. Famosa mexerica, pocã, bergamota, o que você conhecer aí na sua cidade, essa famosa fruta cheia de gomo, deliciosa. Remove, aí ela fica esse barquinho, um sorriso. E dá pra comer sozinha. E aí o bebê coloca na boca, segura do jeitinho que a Marina falou, que consegue segurar bem, e aí come. Agora nós vamos para os alimentos perigosos e que temos que ter muita cautela na hora de oferecer. É ruim falar perigosos, mas eles exigem um pouquinho mais de cuidado. Cuidado, vai. Então, alimentos mais cautelosos, digamos assim. Isso porque eles têm a consistência dura, então pode favorecer o engasgo. Tipo a maçã. A maçã é dura. Geralmente, como é que você dá maçã para o seu filho? Não no método BLW. Você vai raspar com a colher, né? E no BLW, Má, como é que a gente faz? No BLW você pode cozinhar ela e depois fazer o mesmo formato da manga, então compridinho, palitinho. Ou você pode tirar lascas. Agora, mais um alimento duro, eu quero saber da cenoura. Como é que a gente come isso aqui, gente? Faz como? Mesma coisa. Palitinho, certo? Então, corta o palitinho da cenoura, cozida, e não pode ser muito cozida. A gente também estava falando sobre isso. Se o alimento ficar muito cozido, a criança não vai ter aquela experiência de mastigar, sentir a textura, o que é muito importante para o BLW. E alguns deles se desfazem, né? Começa a esfarelar, como é o caso do brócolis. O brócolis. Se ele cozinha demais. E ó, ficam aqui esses palitinhos de cenoura. Então eu vou deixar aqui do lado. E o brócolis, Má, que você falou dele, então a gente só cozinha 5 minutinhos ou até ele ficar al dente. E ele tem que ser firme, sem sal, sem tempero, sem nada. Eu adoro esse método, eu sempre acompanhei, mas eu confesso que eu tinha essa insegurança. Agora com a Marina, que tem 4 meses, a minha bebê, eu vou tentar esse método porque eu sei e vejo com você que é sucesso. Um outro estímulo muito interessante é da coordenação motora. Ao mesmo tempo que a criança está comendo, ela está se desenvolvendo, porque ela precisa usar primeiro o movimento, né, esse movimento mais grosso, vamos dizer, e depois a coordenação motora fina, que é o movimento de pinça e que ela vai ganhar ao longo do tempo. Então, para ela, começa sendo um verdadeiro desafio e depois ela vai aprendendo e a gente consegue até ver algumas diferenças entre a coordenação motora de uma criança que fez a introdução pelo BLW e outra que recebe a comida. Claro que depois isso vai se igualar, nenhum adulto vai levar essa diferença para a vida, mas é bonitinho observar como eles desenvolvem ao longo do tempo. E a outra questão que é muito importante é a autorregulação de saciedade. A gente não vem com esse senso totalmente desenvolvido, então a criança não tem isso no começo. E à medida que ela vai comendo, ela vai decidindo quanto comer e até o fato dela comer mais devagar, isso garante para ela um senso muito mais apurado do que uma criança que recebe a alimentação. E isso é muito, muito benéfico pensando em saúde, pensando na questão de obesidade que nós estamos vivendo hoje. Estimular essa autorregulação da criança é maravilhoso. Bom, agora já deu para conhecer bastante do BLW e eu gostaria de frisar que não existe método certo ou errado. O que importa é o que funciona na sua casa, o que deixa todo mundo confortável e seguro. Exatamente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal do Mães Atuais, do Melhor Trato. E ó, fique ligado que o próximo vídeo a gente vai falar sobre sopinhas e como armazenar elas. Então é isso aí, eu te vejo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Oi, eu sou Marina do Mães Atuais. E eu sou Juliana Junte do Melhor Trato. E hoje a gente vai falar sobre sopinhas. Passada a fase inicial da introdução alimentar, que nós já falamos que o ideal é que vá um alimento por vez para a criança conhecer aquele alimento e para nós como pais analisarmos também se vem algum desconforto gástrico ou uma possível alergia, é hora de pensar no prato como um todo,
de montar combinações, de reforçar a alimentação, porque a gente sabe que até 1 ano de idade o leite ainda é o principal alimento da criança, mas é importante que nesse processo entre os 6 meses e os 12, ela vá conhecendo, ela vá aprendendo a comer como um todo e reforçando a alimentação, deixando um pouquinho a amamentação de lado. Então ela vai diminuindo a quantidade de leite e aumentando a quantidade de comida. Pensando nisso, a gente trouxe a ideia hoje de uma sopa completa, incrementada, cheia de coisas saborosas e nutritivas que vai fazer o seu bebê se alimentar bem e eu acho que também não só o bebê, mas a família como um todo. Gil, mostra pra gente como você pensou nessa sopa? Então, dando continuidade ao que a Marina falou, é muito importante a gente ter vários grupos alimentares dentro da mesma sopa. Por quê? Depois que o bebê começa a se alimentar mais e tomar menos leite, é muito importante que ele tenha todos os nutrientes ali disponíveis para ele. Para falar a verdade, eu sempre usei esses grupos alimentares em todas as refeições, não só nos feitios da sopa, não. Eu usava sempre, de intercalando e fazendo as minhas combinações. O ideal é você fazer um prato com pelo menos 5 cores. Isso significa que a gente vai ter uma hortaliça, um legume, um carboidrato, uma proteína, algum tipo de alimento que represente cada um desses grupos. Sem fazer batida no liquidificador ou triturada com multiprocessador, que faz com que a gente perca todas as fibras alimentares. Enfim, tem um monte de coisa para deixar essa sopa ainda mais nutritiva e saborosa. Então presta atenção como que essa sopa foi feita. E de quebra, no fim, eu vou te ensinar como armazenar. Em uma panela funda eu adicionei um fio de azeite, meia cebola picada e um dente de alho e deixei esse refogado ficar bem saboroso. Coloquei 100 gramas de filé mignon picado bem picadinho e deixei essa carne bem dourada. Como é para bebê, a gente não vai adicionar sal nem pimenta do reino. Eu coloquei a batata cortada em cubos e a abóbora para facilitar o cozimento. Refoguei e adicionei o brócolis, que é rico em ferro e vitaminas, que faz muito bem para o seu bebê. Cobre tudo com água, tampa a panela e deixa cozinhar em fogo médio-baixo por aproximadamente 25 minutos. Com o espremedor, você amassa todos os legumes, ou com a ajuda de um garfo, se você preferir, e volta a cozinhar por mais uns minutinhos para dar uma engrossadinha nessa sopa. Adiciona cheiro verde e depois é só servir para o seu bebê. Viu só como é fácil fazer uma sopinha nutritiva e muito gostosa para o seu bebê? Lembra que eu falei que eu ia ensinar como armazenar? Essa é a maneira de armazenar. Nem parece uma sopinha, né, gente? Olha que legal, Má. Muito. Coloco dentro de um copo, ponho a sopinha e fecho com o ziplock. Aí a gente coloca depois deitadinho numa assadeira e leva ao freezer. Isso aqui, gente, zero espaço. A gente pode usar até um pote de sorvete antigo para acomodar elas como se fossem arquivos. Achei assim. muito interessante, porque eu sou do tipo que leva pote. Eu coloco em potes de vidro. Primeiro, fica pesado. Segundo, que ocupa um baita espaço. E terceiro, que eu tenho sempre coisas para retornar para casa numa viagem. Trazer, e é mais coisa pra gente Isso aqui não ocupa carregar, nada, né? Não, Adorei. É muito bom. Gil, gostei de 2 coisas que você falou que eu queria trazer, explorar um pouquinho mais. A primeira é sobre os grupos alimentares, dizer que eu gosto muito e eu uso em todas as refeições das meninas, não só na sopinha, mas eu sempre penso, eu pego ali no Google mesmo uma imagem e vejo, eu tô pegando um de cada grupo. Eu acho muito interessante a gente trazer sempre isso para o dia a dia para tornar o prato bem nutritivo. E a segunda coisa é com relação às texturas, em deixar a sopa pedaçuda e não completamente triturada. É muito importante a gente demonstrar para o bebê e para a criança que existem texturas diferentes, que a batata, a abóbora pode fazer a cremosidade, mas que tem outros pedacinhos, tem outras coisas inseridas ali. Tem o milho que vai ter uma consistência diferente do brócolis, por exemplo. Então, em todas as refeições, em todos os pensamentos, eu acho que a gente tem que trazer essa questão da diferença e da diversidade dos alimentos, na cor, na textura e nos sabores. Gil, inclusive a gente vai trazer num próximo vídeo essa questão de como melhorar a alimentação de uma forma geral, não vai? Exatamente. Próximo vídeo vamos falar sobre como melhorar a alimentação do seu filho, então fique ligado, não perca, nos acompanhe, né, Má?
Deixe aqui nos comentários qual é a combinação favorita de sopinha do seu filho, sua experiência, divide isso com a gente. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva nos nossos canais e a gente se vê numa próxima, não é mesmo? Tchau, tchau! Tchau! Oi, eu sou Marina do Mães Atuais. E eu sou Juliana Junte do canal Melhor Prato e hoje nós vamos falar sobre como melhorar a alimentação do seu filho. Sabe quando a alimentação do seu filho empaca e começa uma batalha todos os dias para fazê-lo comer de forma nutritiva e completa? Essa hora chega. Às vezes você começa um pouquinho difícil, depois engrena e aí de repente essa fase aparece de novo e começa ou não gosto disso, não quero aquilo, eu não como essa determinada coisa. E não sei na casa de vocês, mas na minha, essa determinada coisa muda diariamente. Então, não tem como prever. Só que quanto mais a criança cresce, mais é o poder dela de argumentação e mais são as opiniões e vontades. Então, a gente vai ficando com uma dificuldade de driblar isso. A Gil pensou numa forma de tornar a alimentação mais bonita, mais atraente para a criança. E é isso que ela vai mostrar hoje pra gente. Claro, Má, eu vou mostrar uma ideia muito bacana, mas antes eu queria dizer que é muito importante o seu filho participar desse processo todo. Trazer a criança para a cozinha realmente é um desafio em todos os sentidos. A gente tem que tomar cuidado com os utensílios e com a segurança da criança, mas o resultado final com certeza é muito gratificante. Pensando nisso, eu fiz uma receita fácil para você fazer com seu filho e explorar esse lado culinarístico da vida deles. A minha ideia é preparar um ninho de passarinho muito charmoso para você. Eu comecei usando uma abobrinha, cortei em fatias e repeti o processo com a cenoura. Com a ajuda de um cortador, eu fiz florzinhas para deixar esse ninho ainda mais colorido e charmoso. Com outra fatia da cenoura e a ajuda de uma faca bem pontuda, eu cortei esses triângulos para formar o bico dos passarinhos que vão morar nesse ninho tão fofinho. Cozinhei 2 ovos por aproximadamente 10 minutos ou até que a gema fique bem dura. Coloquei os bicos do passarinho posicionados quase ao centro do ovo, cortei a ponta do raminho de um alecrim para perfumar esse prato e fazer um cabelinho bem charmoso. Cortei a abobrinha em cubinhos pequenininhos para formar os olhinhos e coloquei as sementinhas de chia para dar um charme ainda mais especial nesse ovinho. Se você não tiver a chia na sua casa, não tem problema, você pode usar alguns grãozinhos de gergelim. Em uma frigideira quente, eu coloquei um fio de azeite e comecei fritando a cenoura porque ela demora mais tempo. Adicionei a abobrinha e refoguei ela, mas até que ficasse al dente e não muito mole. Em uma panela funda, cheia de água, coloquei uma colher de sopa de sal, um fio de azeite e deixei ela fervendo bastante. Coloquei o cabelinho de anjo e deixei cozinhar por aproximadamente 3 minutos ou até que a sua massa fique al dente. Escorri e para temperar eu usei um fio de azeite e um pouquinho de cheiro verde para dar ainda mais cor e sabor para esse macarrão. Com a ajuda de um garfo de churrasco e uma concha de sopa, eu enrolei a massa e simulei um ninho. Coloquei ao centro do prato, acomodei as flores de legumes e coloquei os ovos bem ao centro desse ninho. É muito legal montar o prato dessa maneira, assim você desperta mais interesse no seu filho em comer uma comida mais saudável. Viu só como esse prato fica muito fofo e charmoso? É uma maneira muito simples de você envolver o seu filho no processo todo, com muito carinho, muito amor, vocês vão ter um momento especial e uma alimentação muito mais saudável. E desculpa a sinceridade, mas é bem mais rápido do que fazer o próprio e famoso miojo, né? Exatamente, um cabelinho de anjo cozinha em 3 minutos e o miojo leva 5 minutos, então ainda de quebra você tem 2 minutos para fazer outra coisa e aproveitar. Se divertir com a criança. Exatamente. E o miojo tem 2 questões, a primeira é em relação ao sódio, ali ao pozinho dele, e aí você pode falar, mas eu não uso pó, mas o macarrão em si ele é frito, então não é uma boa opção se você tem o cabelinho de anjo aí disponível, né? Muito mais saudável, né, Má? Com certeza. Eu queria falar também que esse processo de envolvimento da criança começa antes mesmo do feitio da comida. Pode começar na compra, ou de repente se você tiver uma oportunidade de fazer uma horta na sua casa, da criança cultivar tudo que eles colocam à mão,
gera muito mais interesse, né? Com certeza. Criança sempre vai dizer que não gosta de alguma coisa e você vai mostrar para ela que ela está errada. Além de, uma coisa muito importante, gente, além da gente só oferecer verduras e etc, é bom a gente fazer umas brincadeiras com os filhos para oferecer alguns doces saudáveis também. Para ele entender que toda vez que você oferece uma comida nova, não necessariamente é uma verdura, ou é um legume, ou é alguma coisa que ela pode rejeitar. O importante é a gente mostrar coisas que a criança goste também. Fazer um brigadeiro de vez em quando, comer um bolo de chocolate, alguma coisa divertida também. E a criança adora ajudar. Então a gente precisa lembrar de fazer esse convite mais vezes, de ter tempo, de ter paciência, de criar situações onde eles estão verdadeiramente inseridos. Uma coisa muito legal quando for levar seu filho para a cozinha e realizar alguma coisa é dar responsabilidade e dar autonomia para ele. Deixa ele usar a imaginação e decorar o prato, deixa ele definir o lugar onde vão estar cada um dos alimentos ali no prato. Eu acho que de uma forma divertida a gente pode também trazer muito ensinamento, brincadeira e até o aprendizado sobre essa questão da refeição completa, da compra até o ato de comer em si. Sem contar no período gostoso que você vai passar com seu filho, é um tempo muito importante para vocês. E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, deixa aqui nos comentários a sua experiência. Próximo tema a gente vai falar sobre lancheira. Tem coisa mais difícil do que todos os dias ser criativo e diferente? Haja criatividade. Então a gente vai te mostrar como fazer isso. Não perca. Tchau, tchau. Oi, eu sou Marina do Mães Atuais. E eu sou Juliana Junte do canal Melhor Prato. E hoje a gente vai falar de um tema muito desafiador. Lancheira. Haja criatividade. Vamos combinar que existe um abismo entre você planejar a lancheira do seu filho e efetivamente executar todo santo dia de forma divertida e nutritiva a lancheira da escola. No episódio passado, a gente trouxe justamente como tornar a alimentação mais bonita, envolver a criança no processo. E aí agora a gente vai transportar essa questão para a vida escolar. Não é simples sair do lugar comum, sair dos multiprocessados, mas a Gil vem hoje justamente para mostrar e trazer propostas mais interessantes, mais coloridas, de forma que as crianças gostem e os pais também fiquem com aquela sensação de que estão mandando bons alimentos e que a comida saudável está sendo mantida também fora de casa. Gil, você pode mostrar pra gente? Além de mostrar, eu vou dar muitas dicas de como deixar esse desafio um pouco mais fácil. Presta atenção! Para deixar esse lanche bem saboroso e nutritivo, eu optei pelo pão artesanal. Você encontra ele facilmente no mercado. Faz um corte no meio e para deixar ele bem recheado e gostoso, eu fiz um patê de cenoura. Exatamente, eu usei creme de ricota, 2 colheres de sopa bem servidas, 1 fio de azeite, sal e meia cenoura descascada ralada dentro desse patê. Mexe bem, incorpora e o patê tá pronto. Fácil, fácil, né? E para deixar esse sanduíche ainda mais gostoso, eu temperei 2 filezinhos de frango com sal e pimenta do reino. Em uma frigideira, eu coloquei 1 fio de azeite e fritei os 2 filezinhos de frango. Com a ajuda de 2 garfos, eu fui desfiando esse frango até ele ficar bem desfiadinho. Temperei ele com cheiro verde e acomodei ele no sanduíche. Agora para montar o lanche fica fácil, né? Eu coloquei o pão aberto e passei o patê dos 2 lados. Afinal, gente, ele tem que estar bem cremoso e molhadinho. Coloquei o frango bem ao centro e fechei o pãozinho. Com uma folha de papel manteiga, eu simulei um bombom. Exatamente. O lanchinho também tem que ficar mais atrativo e para deixar ele bem bonitinho, eu fiz essa dobradura bem fofinha. Quando o assunto é fruta, a gente também tem que florear essa coisa gostosa. Então, para deixar essa banana mais atrativa, eu usei um guardanapo e enrolei ela na metade da banana, simulando um lencinho. E com a ajuda de um canetão, eu fiz um rosto de pirata, com tapa-olho e um sorrisão. Se você quiser fazer um lanche ainda mais reforçado, eu tô usando aqui um bolinho feito por mim mesma, de erva doce, mas você pode optar pelos bolinhos orgânicos ou artesanais que são muito mais saudáveis.
Eu acomodei todos os alimentos dentro da lancheira e para beber a minha sugestão é sempre uma água, afinal o suco de fruta contém muito açúcar e fora da geladeira ele pode ficar estragado. Viu só como preparar uma lancheira nutritiva dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é gratificante. Má, conta pra mim como é que é a lancheira na sua casa. Eu vou ser sincera que na realidade eu não faço lancheira. A escola da Lelê, ela já fornece o lanche. Então eu não tenho esse desafio diário. Mas eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto. Primeiro porque pode ser o lanche da sua casa, que você pode variar, né? O lanchinho da tarde. E segundo que é a dúvida de muitos pais. Muitas escolas precisam que o pai mande o lanche. Né? Exatamente. E a gente pode substituir esses itens deixando a lancheira colorida e saudável toda a vida, certo? Sim, eu queria te propor um desafio. Eu vou falar 3 coisinhas e aí você dá substitutos pra gente, que eu acho que pode dar uma ideia geral de lanches mais variados. Vamos às substituições. O primeiro que eu pensei é bisnaguinha. Bisnaguinha, eu acho que a gente pode substituir por um muffin salgado ou um pão de queijo, que é bem gostoso também. E, gente, de vez em quando, tudo bem, né? Outra coisa, outra opção de salgado, por exemplo, que seja um snackzinho, um salgadinho. Pipoca, você pode fazer ela com água no micro-ondas e no canal do Melhor Prato eu ensino a fazer isso. É verdade. E por último, eu queria um substituto de fruta, por exemplo. As frutas a gente pode usar palitinho de cenoura, tomatinho cereja, usar outras coisas diferentes. Milho cozido com manteiga, as crianças adoram e vai ser um sucesso. Eu já vi mesmo, por exemplo, mandar mini, metade de uma espiga, né? Metade da espiga ou até debulhar o milho, colocar uma manteiguinha, um salzinho, não tem problema. Bem legal. Infelizmente, esse é nosso último vídeo da temporada Eu e a Gil Juntas. Mas eu queria falar para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês estão gostando, dúvidas, se de repente tem algum assunto que a gente não abordou ainda e que vocês gostariam que fosse tratado, que aí a gente volta e grava de novo. Com certeza, foi um prazer falar sobre esse mundo materno, que hoje também é minha rotina, embora o meu canal seja direcionado a receitas e coisas gostosas. Sou mãe de 2, assim como a Marina, então a gente sabe como é a loucura, a gente conversa o mesmo assunto, fala as mesmas vivências, né? E foi uma delícia. Então, se você gostou, curta, compartilhe, como a Má falou, deixa aqui nos comentários e se quiser a gente volta, né, Má? Hoje voltamos. Tchau! Tchau, tchau!